Alguns vídeos atrás eu fiz algumas análises para passar a minha experiência e para que você tenha um outro ponto de vista para formar a sua opinião sobre o contexto da política, sobre o entorno, sobre alguns problemas que não são os problemas centrais que afetam a política. Mas a partir deste ano, né, nós vamos analisar muito mais as soluções, as tentativas de solução para que o Brasil tenha um desenvolvimento econômico e social que todos nós desejamos, né? Lembrando sempre que nós não entraremos no fla-flu das próximas eleições, ou seja, a disputa entre os candidatos. Eu não irei fazer proselitismo político para qualquer candidato e vou dar uma opinião sobre o que eu acho que pode ser melhor para o Brasil. Portanto, a partir desse vídeo, nós estaremos focados nas soluções para os problemas brasileiros. Nesse exato instante, né, no Brasil começam a se formar as alianças, né, para disputar as próximas eleições, né? Um jeito de você olhar se as coisas caminharão bem para o vencedor é você olhar em torno do que estão sendo feitas essas alianças, né? Nós temos alianças de um lado cujo mote principal é evitar o autoritarismo, né? E de outro você tem evitar a socialização do Brasil, né? Também é um jeito de evitar um autoritarismo da esquerda, né? E há outros que são nenhum nem outro. Se você reparar bem, são propostas meio reacionárias, são reações, né, a algum perigo que há em vista. Não que não haja perigo, cada um vê o perigo, certamente existem perigos de um lado e de outro, né, mas, na minha opinião, não foca o problema principal do Brasil, que é nós estarmos há quase 30 anos com desenvolvimento econômico e social, né, bem fraco. No caso econômico, nós temos um voo de galinha da economia, que a economia cresce 1,5%, 2%, às vezes vai a 3%, né, exceto um curto período de tempo onde o preço dos produtos agrícolas e minerais subiram muito por causa da China, né, tirando esse curto período de 2004 a 2010, o resto foi voo de galinha, quer dizer, nós estamos patinando aí, né? E isso, na minha opinião, não é falta de tentativas de melhorar. O problema todo é que a matriz econômica brasileira se exauriu, né? Como muitos economistas dizem, né, você sair de $1.000 de renda per capita por ano para 8, 10 mil dólares de renda per capita por ano, não é tão difícil. Basta que você tenha um excedente agrícola, né? Você tenha capital estrangeiro ou poupança nacional, você tenha capital tecnológico trazido, no caso que as grandes multinacionais trouxeram, algumas nacionais trouxeram esses modos gerenciais, essas tecnologias de fora, e você, com um pouco de educação da população, né, que havia, né, você consegue empregar e com 3, 4 meses as pessoas, a partir dessa matriz tecnológica, desses métodos gerenciais, você consegue produzir com uma produtividade bem alta. O problema é que isso é durante um certo tempo, né? E faz tempo que nós estamos patinando nessa. Porque o grande problema é você sair de 10 mil dólares a 50 mil dólares que os países centrais, os países mais desenvolvidos têm, são outros 500. É preciso que você tenha um outro tipo de economia, não baseado no custo dos fatores, não baseado numa simples importação de tecnologia, porque nesse nível, né, os grandes capitais não trazem a tecnologia para cá porque eles estão dando frutos ainda nos países centrais, porque a produtividade é bastante alta. Então, o Brasil tem um problema grave de produtividade. Esses acordos que estão sendo feitos de um lado e de outro, ou por terceiros, eles têm que ser
não reacionários, eles têm que ser sobre o problema central, é como você melhorar a matriz econômica brasileira, como você melhorar o desenvolvimento econômico brasileiro. E aumentar a produtividade é uma urgência do Brasil. É uma urgência. E eu não vejo sendo feitas alianças em torno dessa urgência. Os partidos, as lideranças, eu diria até os que têm tendência a ser estadistas, precisam olhar para essa questão da produtividade. Ao longo dos próximos programas, né, eu vou falar sobre o que é essa produtividade, porque não é simplesmente aumentar a produtividade de indústrias ou de setores de ponta. É aumentar a produtividade como um todo do Brasil. O Brasil precisa ter obsessão, precisa ter um senso de urgência com relação, né, à produtividade. O que lá atrás, na minha época de garoto, de jovem que queria estudar, era importante um diploma, né? Hoje é importante ter produtividade. Ninguém, com essas mudanças das tecnologias, essas mudanças muito rápidas, ninguém está seguro com o ensinamento lá de trás. É preciso que você tenha uma atenção constante com a produtividade. E esse senso de urgência é preciso ter no Brasil. E não é só a produtividade, como eu disse, de altos setores da indústria ou de serviços. É de cima embaixo. É preciso aumentar a produtividade desse nosso capitalismo, que é um capitalismo nos níveis lá em cima, é um capitalismo sem risco, é um capitalismo de compadrio. Basta você ser amigo do rei, ter um político que ajuda a ter uma sinecura. O que é ter uma sinecura? O que é ter uma boca? O que é ter uma política que te diferencia dos outros? No geral, é para baixar a produtividade. E o Brasil precisa ter um choque de capitalismo, como dizia o Mário Covas lá atrás. O Brasil, cedo ou tarde, vai ter que enfrentar isso, porque esse voo de galinha continuará se não mudar a matriz econômica do Brasil, se não mudar o jeito da gente pensar. Desde a educação até os empreendedores, os nossos líderes industriais, os líderes da área de serviço, ou seja, as nossas elites econômicas, queiram fazer da produtividade uma urgência nacional, tá certo?